Bem-vindo ao nosso desafio, A Lei do Triunfo. Nós estamos no capítulo 10 e também no 10º dia desse desafio, dessa série de vídeos que nós estamos estudando de forma aprofundada, o livro A Lei do Triunfo, que tem marcado gerações há séculos, desde que Napoleão Hill escreveu no século passado esse tratado sobre o sucesso humano, esse manuscrito, de fato, que Napoleão Hill buscou, pesquisou as pessoas de sucesso que haviam na época dele e que até hoje em dia tem muito a nos ensinar através dos princípios aqui contidos. No dia de hoje nós falaremos a respeito da personalidade agradável, que também é outro princípio decodificado por Napoleão Hill e que ele identificou que trouxe sucesso às pessoas que ele pesquisou. A personalidade agradável tem muito a ver com aquilo que nós falamos no vídeo anterior, que foi sobre fazer mais do que é esperado. Vocês lembram que a gente falou isso no dia de ontem, sobre nós entregarmos além. E isso tem muito a ver com você se interessar com o outro, de amar aquilo que você realiza, ter um interesse genuíno naquilo que você realiza e também entender que aquilo que você faz também gera uma diferença na vida do outro. E sem nós termos a personalidade agradável, é muito difícil com que os outros também venham entender que nós estamos realizando algo positivo para ele. Porque nós conhecemos muitas pessoas, não é mesmo? Que fazem coisas boas, mas que não sabem expressar da forma certa. Então eu aprendi isso com Júlio César, por exemplo, o imperador romano, que vai dizer que não basta a mulher de César apenas ser honesta. É necessário com que ela também aparente ser honesta. Então não é necessário apenas, é claro que é bom, é útil, é agradável também que nós sejamos fiéis a princípios, que nós permaneçamos de fato com honestidade, com valores. Contudo, se nós não soubermos expressar isso aos outros, de nada vai adiantar. Nós falamos em alguns vídeos passados que reputação é aquilo que os outros acham de nós, ao passo que o caráter é quem nós realmente somos. Contudo, realmente o caráter é essencial, é mais importante que a reputação. Mas se nós tivermos um caráter bom, um caráter genuíno, altruísta e honesto, mas nós não sabemos expressar isso aos outros, nós não temos uma reputação valiosa, vai ser muito difícil que as pessoas deem crédito àquilo que nós estamos fazendo. Por isso que o princípio que nós iremos ver no dia de hoje sobre a personalidade agradável é essencial para nós alcançarmos e também levarmos a nossa escada do sucesso. E falando em escada de sucesso, eu lembro também sobre a história que deu a origem a este livro. Napoleão Hill disse que ele estava em um dia de chuva, que é o dia que eu também estou aqui, onde eu moro, que está chovendo bastante, e ele disse que estava em um restaurante, enquanto ele olhava para a janela do restaurante e chovia, ele percebeu que as gotas de água formavam uma espécie de escada. Então, tinha as duas gotas que iam assim e também transversalmente pelo vento. E ele percebeu, através desse insight, ele já tinha tão imerso na realidade dos princípios que levam ao sucesso, que ele criou a lei, ou criou essa abordagem da escada para o sucesso, a escada do triunfo. Cada princípio que precisa ser elevado, precisa ser galgado passo a passo. Nós começamos com o Mastermind, depois nós falamos sobre o objetivo definido, em seguida nós falamos sobre a autoconfiança, depois sobre o hábito de poupar, falamos sobre imaginação, sobre fazer mais do que nós somos pagos, falamos sobre grandes coisas que são cada degrau dessa escada que Napoleão Hill viu também um dia chuvoso como hoje e percebeu que esse degrau, essa escada é essencial para que nós alcancemos o sucesso e de fato sejamos bem-sucedidos. Seja mais uma vez o sucesso a forma ou a acepção que você deseja, a concepção que você deseja para o sucesso em sua vida. É importante que nós saibamos viver esses princípios e assim nós realmente alcançaremos uma vida relevante, uma vida digna. Vamos dar início então à nossa live. O capítulo 10 do livro A Lei do Triunfo é chamado Personalidade Agradável e Napoleão inicia mais uma vez com a frase que ele fala todos os capítulos. Você pode fazer se acreditar que pode ou querer é poder, mostrando aqui a sua filosofia de que aquilo que a mente humana é capaz de conceber, ela também pode realizar. O maior limite ou a maior limitação que nós temos não é fora de nós, mas se encontra em nós mesmos. Então, o maior inimigo que nós temos somos nós. A maior pessoa que nós temos para combater diariamente é o nosso eu do passado. É comparar se o nosso progresso presente é maior do que o progresso passado. E assim, passo a passo, nós vamos alcançando sucesso e crescendo também nessa escada que Napoleão Hill nos escreve. E para iniciar esse capítulo, eu vai perguntar sobre o que é uma personalidade atraente, que também é o tema desta aula. E ele vai dizer que a parte atraente não é apenas no sentido sensual da palavra, mas também de ser atrativo para os outros.
A personalidade atraente é o caráter, o atributo, o aspecto daquela pessoa que é atrativa para os outros, que é capaz de vender a sua ideia. Todos nós somos vendedores, ainda que você não trabalhe com vendas, porque nós estamos vendendo a nossa própria ideia, nós estamos vendendo a nossa própria imagem. Existe dentro do mundo empresarial, onde eu estudo a administração de empresas, existe o conceito de personal branding, que é o nosso branding, ou o gerenciamento da nossa marca pessoal. Por isso que a personalidade agradável, ter essa personalidade que atrai e que agrada aos outros, o carisma, de fato, é essencial para nós também alcançarmos o favor dos outros. E Hill, o autor, vai iniciar dizendo que a personalidade é o atributo ou a soma de todas as características que nos diferenciam do outro. Então, é a forma com que nós falamos, com que nós nos expressamos, é o modo com que nós apertamos a mão dos outros. Ele tem uma parte muito importante que ele vai dizer que o aperto de mão também demonstra que se nós estamos interessados no outro ou se nós não estamos interessados, se nós temos uma firmeza no caráter ou não temos uma firmeza de pensamento. Então, uma coisa simples, por exemplo, como apertar de mão, já demonstra muito a nossa personalidade. E ele vai dizer que a personalidade tem a ver também com o nosso estilo de roupas, com o modo de nos vestir, com os ambientes que nós vamos, o modo com que nós nos posicionamos. Isso é uma frase também que eu aprendi com o Thiago Brunet, que o comportamento nos coloca, na verdade, nos faz permanecer em lugares que nós somos levados com as habilidades. Então existem dois conceitos diferentes, que dois elementos que são importantes nós entendemos para alcançarmos o sucesso. O primeiro elemento é a habilidade, são as skills. Todas essas bagagens que nós estamos aprendendo aqui nesses dias, nessas semanas, sobre o sucesso. Então é necessário para que nós alcancemos um lugar mais elevado de vida, é necessário que nós tenhamos um pensamento correto, que nós vamos ver um pouco mais à frente. É necessário que nós saibamos administrar o nosso dinheiro. Todas essas coisas são habilidades. Mas a habilidade, por si só, não vai te deixar no lugar que você vai alcançar. Porque é somente o posicionamento ou o comportamento que vai fazer você permanecer. Então, por exemplo, você pode, através de suas habilidades, através de suas relações pessoais, ser levado para mesas estratégicas, com pessoas estratégicas, realmente, pessoas influentes e relevantes. Mas, se você não souber se posicionar, se comportar da forma certa nesses ambientes, tiver princípios, valores, for honesto e íntegro àquilo que você acredita, de nada vai adiantar as suas habilidades, porque você vai, certamente, uma hora ou outra, ser retirado deste lugar. Jesus mesmo ensina, em uma dessas parábolas, vai dizer que quando nós somos levados a uma festa, um evento importante, não assente-se primeiramente nos lugares mais importantes, porque pode existir alguém mais importante que você e você vai ter que sair do lugar para frente e ir para trás. E é melhor que as pessoas te peçam para você que está atrás, vá para frente, porque isso é uma amostra de honra, de dignidade, de relevância, o prestígio que as pessoas estão fazendo com o seu caráter, com suas habilidades, do que o contrário, do que você se achar mais do que você é. Isso também tem a ver com a autoconfiança, que nós falamos em vídeos passados, e você ser descredibilizado, porque você não entendeu qual é o seu lugar, por causa, primeiramente, das suas habilidades que você tem cultivado ou não, em segundo lugar, do comportamento, o posicionamento correto, seja da sua fala, seja da sua forma de se portar, seja do seu posicionamento nas redes sociais também, seja da sua roupa. Todas essas coisas vão influenciar, vão ajudar ou não para que você tenha, de fato, uma personalidade agradável, que é o tema da aula de hoje. Ao longo deste capítulo, Napoleão vai nos ensinar que o que conceitua uma pessoa que tem uma personalidade agradável é se ela se interessa de forma genuína para com os outros. A pessoa pode fingir, pode mascarar um entusiasmo ou um interesse com os outros, não é verdade? Ela pode fingir que está ouvindo, mas uma hora ou outra, as suas palavras ou suas ações vão revelar ou vão denunciar que ela não tem esse interesse verdadeiro. Por isso que o caráter, o cultivo de um interesse genuíno é tão essencial para a pessoa que busca um carisma, que busca uma personalidade atraente. Porque se nós não formos capazes de nos ter a empatia, de nos colocar no lugar do outro, de realmente tentar se colocar pelo olhar da outra pessoa, se nós não formos capazes disso, de fazer perguntas genuínas, de ouvir aos outros, de não apenas conversar e esperar a nossa hora de falar, mas na verdade ouvir realmente, porque você está entregando a sua intenção, a sua atenção, na verdade, para o outro. E a atenção, em tempos de redes sociais, é um recurso muito valioso. Na verdade, o tempo é o recurso mais escasso, é o ativo mais valioso que todas as redes sociais buscam. Seja plataforma de streaming, seja os videogames, seja qualquer
ferramenta atual busca a nossa atenção. Então você abrir mão de realizar seus projetos pessoais, por exemplo, para dar a atenção ao outro, genuíno, realmente, não passar algum tempo enquanto você está mexendo no celular e fingir que está ouvindo o outro. Na verdade, não. É ouvir realmente o outro, fazer perguntas sinceras, genuínas, buscando entender o que levou o outro a realizar uma ação determinada, e assim você de fato vai alcançar esse interesse genuíno no outro e vai mostrar que você tem uma personalidade agradável. Porque é impossível você se interessar de forma verdadeira pelo outro sem que o outro, em contrapartida, também venha mostrar um interesse para você. Porque é a lei da vida, a lei da reciprocidade, que nós falamos aqui, ou também a lei de compensação, que nós comentamos no vídeo anterior sobre o autor Ralph Waldo Emerson, que ele vai dizer sobre isso. A lei da compensação é o seguinte: você realiza algo, em contrapartida você recebe. E também isso tem o princípio bíblico da lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos hoje, certamente nós iremos colher no dia de amanhã. Então, se nós queremos colher frutos estratégicos, se nós queremos colher frutos de uma elevação moral, espiritual, mental, emocional melhores, é necessário que hoje nós plantemos com sabedoria, com que nós saibamos plantar e semear o nosso tempo, nossa atenção da forma correta. E eu aprendo também isso com o Breno Perrucho, que assim como nos investimentos o T é o único fator exponencial, ou seja, o tempo é o único fator que exponencializa toda a fórmula de juros compostos, seus investimentos, que faz a magia do juros sobre juros, que os juros compostos vão aumentando e incidindo à medida que você deixa sua aplicação mais tempo. Do mesmo modo, as ações e relacionamentos humanos funcionam de forma parecida. Porque se hoje nós fazemos algo para a pessoa, algo positivo, justo, honesto, íntegro, com um genuíno interesse ao outro, é inevitável que futuramente essa pessoa com que nós tratemos bem, com que nós nos interessamos, com que nós mostramos educação, gentileza. Hoje é tão difícil as pessoas tratarem os outros com gentileza, não é mesmo? Onde as pessoas buscam cada vez mais os seus próprios interesses, e é cada vez mais difícil. Quando as pessoas buscam os seus interesses, quando o egoísmo se torna a regra, o altruísmo e a honestidade e a integridade se tornam a exceção. Quando as pessoas buscam cada vez mais seus próprios interesses, a pessoa que renuncia a si mesmo para ouvir ao outro se torna uma realidade. E é isso que nós estamos buscando aqui, não é mesmo? E voltando para a frase de Breno Perrucho, é que assim como no tempo existe a exponencialização dos investimentos, também ocorre isso com nossos relacionamentos humanos. Quando nós fazemos algo de bom para uma pessoa, é esperado ou é eventual que as pessoas venham a nos dar algo de bom em troca. Não, talvez, as pessoas que nós fizemos algo, mas é inevitável que alguma pessoa um dia vai ver aquilo que nós fizemos e vai nos recompensar. Mas você pode perguntar aqui, Edson, mas isso parece ser algo meio interesseiro mesmo, não é certo de fazer algo esperando outra coisa em contrapartida dos outros? É verdade, gente. Não estou falando para você aqui para você agir com interesse genuíno, para você ajudar o outro, esperando algo em troca. Isso não deveria ser feito, porque nós estamos mostrando aquilo que nós temos. Nós fazemos algo de bom ao outro porque nós entendemos que nós já carregamos algo de bom em nosso coração e nós desejamos expressar e transbordar isso ao outro. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu não tinha a obrigação de fazer essa série de desafios, essa série de lives aqui, mas eu entendi que eu tenho algo precioso, que eu tenho algo relevante para ser dito aqui com o conhecimento, a sabedoria que eu venho trazendo ao longo desses anos, e eu entendi que eu também podia transbordar isso na vida dos outros. Então nós entendemos que nós não fazemos uma coisa boa esperando a contrapartida do outro, porque isso seria apenas uma forma de ter o egoísmo em relação à vida do outro. Na verdade, nós entendemos que nós fazemos de forma despretensiosa. Nós fazemos o bem, nós plantamos ações boas aqui, porque nós sabemos que é possível que o outro venha a nos retribuir no futuro. E ainda que ele não retribua, a nossa parte nós já fizemos. O presente nós entregamos, nos mostrando aquilo que nós temos em nós. Porque a pessoa só vai entregar aquilo que ela recebeu primeiramente. Pessoas feridas ferem, pessoas que saradas curam. Isso eu aprendo também com Kaiser, um grande nome do marketing brasileiro. As pessoas que uma vez foram feridas, e eu aprendo isso também com Augusto Cury, só vai ferir quem uma vez foi ferido. E a gente muitas vezes critica muito, né, as pessoas que fazem coisas erradas. Sim, a gente tem que agir com justiça. Mas será que a gente já parou para pensar o que levou uma pessoa a fazer aquilo que ela faz? Isso tem muito a ver com a personalidade agradável, com ter o carisma, com você agir com empatia e compaixão, se colocar no lugar do outro e entender que talvez, se você vivesse a mesma história daquela pessoa, você talvez faria ou as mesmas coisas ou faria uma coisa pior. Então é abaixar um pouco a bola, como você fala aqui, é ter humildade, ter
o interesse genuíno. Eu sempre falo isso aqui porque é um pilar da personalidade agradável. Se interessar de forma verdadeira pelo outro. Não esperando algo em troca pelo outro. Não esperando que você possa ser ajudado pelo outro. Mas não. Apenas entendendo que se nós estamos aqui, é porque nós podemos fazer algo de diferente. Podemos transformar a vida dos outros. Nós podemos, com aquilo que nós temos cultivado aqui, com aquilo que nós temos a cada dia plantado, construído, sedimentado e colocado um pouco do tijolo da nossa construção, do nosso templo do sucesso, como Napoleão Hill diz, a cada passo, pouco a pouco, nós iremos, de fato, atingir o sucesso e iremos construir algo relevante na vida, nossa vida e também, em contrapartida, vamos transbordar na vida dos outros, porque o verdadeiro sucesso, eu sempre falo isso aqui, só é real quando compartilhado. A verdadeira felicidade, nossa satisfação genuína só pode ser verdadeira e real se nós também utilizamos isso para ajudar na vida dos outros. Porque nenhum homem, nenhuma pessoa é uma ilha, nenhum ser humano é alguém isolado que vive em seu mundinho. Na verdade, nós vivemos também para os outros. Aristóteles vai dizer que o homem é o ser social, nós somos os seres sociais. Nós precisamos viver em sociedade, porque se nós não tivermos outras pessoas para nós compartilharmos nossas emoções e sentimentos, como nós iremos viver, não é mesmo? Por isso que é tão essencial nós entendemos cada princípio aqui falado, cada entendimento a respeito da personalidade agradável, para assim nós conseguirmos de fato executar aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Napoleão Hill ainda continua fazendo uma síntese, resumindo todos os fatores que contribuem para o desenvolvimento de uma personalidade atraente. Ele vai dizer assim: primeiro, crie o hábito de se interessar por outras pessoas. Encarregue-se de encontrar boas qualidades e fale delas em termos elogiosos. Segundo, desenvolva as habilidades de falar com firmeza e convicção em conversas casuais e reuniões públicas. Terceiro, vista-se um estilo que combine com sua constituição física e com seu tipo de trabalho. Quarto, desenvolva um caráter positivo com a ajuda da fórmula esboçada nessa lição. Quinto, aprenda a apertar as mãos de modo a transmitir uma sensação cordial e de entusiasmo. Sexto, atraia outras pessoas para você, atraindo-se primeiro por elas. Sétimo, lembre-se de que sua única limitação dentro do razoável é aquela que você estabelece em sua mente. Dale Carnegie, em um livro que ficou consagrado também dentro desse mundo de desenvolvimento pessoal, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, diz algo parecido. Para Dale, a palavra mais atraente, que mais chama a atenção para uma pessoa, é o próprio nome. Porque o nome de uma pessoa é a palavra que esse ser humano ouviu desde quando estava sendo formado, quando era um embrião, quando era um feto. Então, o nome de alguém é algo sagrado, e que quando nós lembramos, quando nós recordamos esse nome e falamos e chamamos alguém pelo nome, certamente essa pessoa vai perceber que nós temos o carisma, que nós temos uma personalidade agradável. Eu lembro que eu tinha um professor do meu ensino médio chamado Scheider, José Ponte Scheider, e que algo que sempre me admirou nele é a sua capacidade de lembrar nomes. Era absurdo. Ele tem décadas de trabalho, de exercício da magistratura como professor, e ainda assim ele é capaz de lembrar cada nome, cada sobrenome, cada feição, cada pessoa e chamá-la pelo nome. Isso contribuía para que nós pudéssemos também nos ficar mais atraídos para ele, porque ele também era uma personalidade magnética, ele exercia esse poder, e eu também me inspiro muito nele, nesse sentido de lembrar o nome, porque isso de fato demonstra um interesse genuíno nos outros, que é a primeira lei que nós vemos aqui para Napoleão Hill, para desenvolver a personalidade atraente, e também é essencial para nós, de fato, sermos pessoas magnéticas, atraindo os outros, não pelo nosso próprio interesse, mas com vistas e fins a contribuir na vida do outro. Este é o princípio 6 que nós falamos aqui, né? Que é atrair os outros para nós, atraindo-nos primeiro para elas. É, de fato, despertando um interesse, né? Tendo um interesse realmente para contribuir na vida do outro. Eu falei em alguns vídeos passados que nós temos 3 resultados apenas quando nós saímos dessa vida. Ou nós deixamos o mundo melhor, as pessoas melhores do que quando nós encontramos, quando nós vimos, quando nascemos. Em segundo lugar, quando podemos deixar do mesmo modo. Ou em terceiro lugar, podemos deixar pior. Eu não quero deixar o mundo pior do que eu encontrei quando eu vi o mundo. Eu também não quero deixar o mesmo. Então, a única forma que eu tenho de me posicionar e agir é trazer essa transformação. Permitir que pessoas vivam a mesma transformação que eu e busquem uma vida melhor. Também tem uma frase ao longo desse livro que vai dizer que o fim, ou o maior objetivo que você precisa ter, é que cada pessoa que passar por você,
que ela saia mais feliz, que ela saia mais realizada, que ela possa sair transformada. Que nós, ao concluirmos esse vídeo de hoje, essa lição, nós possamos também ter essa mesma missão, esse mesmo objetivo. Ter uma personalidade agradável, não para nossa própria exaltação própria, pessoal, mas para que o outro possa sair, ao se relacionar conosco, ao conversar com a gente, mais aliviado, mais talvez posicionado na direção certa. Não que a gente vai abrir princípios, não estou dizendo aqui, gente, para a gente abrir princípios, para a gente tentar agradar a todos, porque é impossível agradar todo mundo. Mas é buscar, na medida do possível, na lei das médias, semear o bem na vida dos outros, agir com genuíno interesse para os outros, ser, como eu falei, a frase gigante, a mudança que você quer ser no mundo, que você quer ver no mundo. Certamente as pessoas serão transformadas através da sua vida. Se você foi transformado através dessa mensagem, não esqueça de curtir, comentar, enviar para aquelas pessoas que você entende que também precisam ouvir. E lembrando que a gente está aqui todas as 18 horas, 18h30 na verdade, estudando o livro A Lei do Triunfo, e as manhãs, às 6 horas da manhã, estudando o livro de Gênesis. Além disso, também tenho postado ao longo das tardes vídeos, reflexões, postagens sobre livros e reflexões que tenho feito. Espero que você tenha sido ajudado. Eu desejo uma boa noite para você. Até amanhã. Forte abraço.